Jovem Pan, amada por muitos e imensamente criticada por outros, a rádio que virou TV tem ganhado cada vez mais repercussão e protagonismo no cenário nacional. E ao longo de seus 80 anos, a empresa ganhou fama principalmente por sua capacidade recorrente de reinvenção. E nesse vídeo, você vai conhecer com detalhes a história da Jovem Pan e como a emissora de rádio se tornou um canal de televisão e uma peça importante no cenário político nacional. Verá também como ela conseguiu ter um enorme salto nos últimos anos e as dúvidas que existem sobre o seu futuro. Apesar de hoje ter se tornado um grande sucesso com notícias e opiniões, a Jovem Pan começou de uma maneira bem diferente. Tudo começou em 1942, quando foi inaugurada a Rádio Pan-Americana de São Paulo, uma estação que contaria principalmente com o grande sucesso do rádio na época, as novelas. Ela surgia a partir do sonho de Oduvaldo Viana e Júlio Cozzi. Contudo, a rádio de novelas foi vendida 2 anos depois para aquele que seria conhecido como o efetivo patrono da rádio, o empresário Paulo Machado de Carvalho, então dono da Rádio Record e, posteriormente, fundador da TV Record. Sob nova direção, a rádio passou por sua primeira transformação ao incluir notícias e esportes em sua grade, uma ideia do próprio Paulo de Carvalho, que criou o slogan A Rádio dos Esportes, ao apostar fortemente nas narrações de esportes, principalmente do futebol. Em 1952, enquanto Paulo se dedicava a outros projetos, principalmente a Record, a Pan-Americana passou a ser tocada por seu filho, Paulo Machado de Carvalho Filho, e posteriormente por seu outro filho, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, então com 21 anos. Apesar da pouca idade, Tuta desde cedo começou a se destacar como um nome importante dentro dos negócios da família, ao ponto de deixar a rádio para trabalhar na nascente TV Record. Ainda assim, em 1964, ele foi convocado pelo pai para assumir a direção geral da Rádio Pan-Americana em meio a uma série de problemas que assolavam o negócio. E assim, ele se tornou o homem forte da rádio. E além de um novo comandante, a rádio ganhou também um novo nome, Jovem Pan. O nome foi escolhido pelo patrono Paulo de Carvalho como uma forma de modernizar a rádio e também de se fazer uma alusão a um dos ritmos de música mais populares da época, a Jovem Guarda. A estratégia de mudança também atingia a programação da rádio, que passou a incluir também programas com ídolos da MPB que já marcavam presença na TV Record com grande sucesso. A virada fez com que a Jovem Pan ganhasse grande credibilidade junto à audiência e também da crítica, que concedeu prêmios e honrarias ao negócio. Um novo caminho que fez com que em 1973 o seu Tuta comprasse as ações de seus irmãos e se tornasse o acionista majoritário da Pan, o que o tornava efetivamente o cara da empresa. E com mais liberdade, ele apostou em novas atrações na rádio, como o lançamento do Jornal da Manhã, no ar até hoje, e 3 anos depois, também o lançamento da estação Jovem Pan 2 FM, uma empreitada voltada a um público mais jovem e com maior foco na música e no entretenimento. 2 adições que deixavam clara a capacidade constante de mudança e adaptação do negócio. Outra grande mudança foi a entrada dos filhos de seu Tuta no negócio a partir de 1976, especialmente Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, que se tornou posteriormente o nome mais conhecido da rádio e seu principal operador. A Tutinha é atribuído o mérito da inclusão de programas de grande sucesso na grade da programação, que levaram a emissora a ser conhecida não apenas por música ou informação, mas também por criar atrações que dialogavam com seus ouvintes, tanto por meio de cartas como ao vivo pelo telefone. Em conjunto, também foram incluídos quadros de opinião na programação, em que os contratados da casa
compartilhavam suas opiniões sobre fatos do dia a dia. Estratégias que aproximavam a rádio do público e criava uma legião de fãs da programação da rádio. Mas nem tudo foram flores na jornada da empresa. Atualmente, a Jovem Pan é conhecida como a rádio que virou TV. Só que esse projeto já havia sido tentado durante a década de 90, quando ao final de 1990, a Jovem Pan tentou colocar no ar a TV Jovem Pan, uma iniciativa que envolveu uma série de confusões, não só dentro do negócio, mas também entre os sócios envolvidos, que tentaram viabilizar um canal de sinal aberto. Contudo, o negócio se notabilizou apenas por uma série de transmissões experimentais e um conjunto de brigas judiciais que fizeram da empreitada o primeiro grande fracasso do grupo, a ponto de que toda a sua incipiente estrutura foi arrematada em 1995 pela TV Record, depois que seu tuta teve um grande desentendimento com seu principal sócio na empreitada. Apesar do sonho frustrado, a Jovem Pan continuou promissora na rádio, e além de conquistar todo o estado de São Paulo, a emissora criou o projeto Jovem Pan Sat, a partir de 1994. O projeto visava integrar a Jovem Pan a uma série de filiais e afiliadas através de um sofisticado sistema de transmissão digital via satélite, e que permitiria que a empresa levasse seu sinal para vários cantos do país. Além disso, o sistema possibilitava a integração de unidades da rádio nas principais capitais brasileiras e também com correspondentes e parceiros na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, com cobertura e transmissão 24 horas por dia, o que tornava a rádio efetivamente um negócio nacional, com 17 milhões de ouvintes em todo o país só no primeiro ano do projeto. Multiplicando a sua capilaridade, a rádio ganhou fãs em todo o Brasil e estabeleceu atrações de sucesso como o programa Pânico, no ar até hoje, e que se tornou até mesmo um programa de TV em 2003, em parceria com a Rede TV, e depois com a Band entre 2012 e 2017. Atração que firmou o âncora Emílio Surita como um dos maiores nomes do rádio nacional. E além de figuras nacionalmente conhecidas, a Jovem Pan também teve a presença de alguns dos grandes nomes do show business brasileiro, como o apresentador Luciano Huck, que teve um programa de sucesso na rádio antes de ser contratado pela Rede Globo. Sempre dinâmica, em 2007, a Jovem Pan deu início a um projeto de se popularizar como uma rádio com imagem, utilizando a internet como ferramenta principal. A ideia era aproveitar a popularização das conexões de banda larga para levar aos ouvintes a experiência do rádio com imagens. Foi assim que a Jovem Pan se tornou também uma rádio online, que mais tarde ganhou também as principais plataformas de vídeo da internet, como o YouTube. O projeto é atribuído ao seu tuta, que apesar da idade, sempre se manteve antenado às novidades e às oportunidades de levar o negócio mais além. O empresário se afastou da rádio desde 2013 para tomar conta de sua saúde. Desde então, o negócio é tocado majoritariamente por seu filho Tutinha, que regularmente adiciona novidades à programação da Pan. Uma delas foi a inclusão de programas recorrentes dedicados à opinião e debates de ideias, que se tornaram grandes sucessos da emissora, como o Morning Show, 3 em 1 e principalmente Os Pingos nos Is. Os programas nasceram da identificação de que o público tinha um interesse em ouvir atrações em que os apresentadores e comentaristas comentassem os fatos ocorridos no Brasil e no mundo, especialmente devido ao movimento agitado que o Brasil começou a viver a partir dos grandes protestos de 2013. Nessa linha, aos poucos, a programação da Jovem Pan abraçou diferentes espectros ideológicos e reuniu não só jornalistas, mas também juristas, políticos e lideranças que surgiram no cenário político e social brasileiro. Com esse mix, a rádio conquistou grande sucesso, principalmente ao conseguir chamar a atenção de setores da audiência
que não encontravam conteúdo semelhante na mídia tradicional, especialmente ouvintes que se dizem mais à direita no espectro político. Um público que abraçou a rádio imensamente e que reclamava que até então não tinha espaço nas principais emissoras. Um casamento de público e emissora que fez com que a Jovem Pan também aumentasse o número de comentaristas e atrações mais à direita, identificando um nicho de mercado que até então não era explorado pelas concorrentes e que foi amplamente explorado pela emissora de Tutinha. Graças a esse acerto de mercado, a Jovem Pan conquistou uma base fiel de fãs que passou a prestigiar a rádio tanto na via tradicional como no YouTube e pelo aplicativo da rádio, o Panflix, uma iniciativa pioneira que levou a rádio com imagens para celulares que podem assistir o conteúdo em todo o mundo. Dessa maneira, a Jovem Pan conseguiu ultrapassar a barreira do rádio e se destacou como uma das principais expoentes na junção do rádio com a internet. Com milhões de visualizações no YouTube mensalmente e grande repercussão na rádio, a Jovem Pan conseguiu abocanhar um mercado até então desprezado pelas gigantes, o público de direita e conservador, a tal ponto de que o programa Os Pingos nos Is é, para muitos, o único programa das rádios brasileiras totalmente dedicado ao público de direita do Brasil e o programa de maior audiência da casa. De acordo com o Cantar Ibope, o programa é a maior audiência de todo o rádio no horário das 18 horas, com 40% a mais de audiência que o segundo colocado, a rádio CBN, que faz parte do Grupo Globo. E o sucesso das empreitadas com áudio e vídeo foi tão grande que a Jovem Pan decidiu retomar o sonho televisivo ao lançar um novo canal, a Jovem Pan News, um canal de notícias na TV fechada que realiza a transmissão em vídeo de alguns dos programas da rádio e que também ganhou atrações exclusivas, como o programa Linha de Frente. Criado em outubro de 2021, o objetivo do canal era replicar o sucesso de outras plataformas e, ao mesmo tempo, bater de frente com os principais canais do ramo, como Record e Band News, CNN Brasil e a líder Globo News. E em apenas um ano, a Jovem Pan News conseguiu atrapalhar bastante os planos das concorrentes, ao ponto de conseguir abocanhar grande parte da audiência. Para se ter ideia do feito, de acordo com a pesquisa do Painel Nacional de Televisão, durante o mês de novembro, a JP conseguiu alcançar média de 0,16 no Ibope, contra uma média de 0,2 da líder Globo News. Vale lembrar que, ainda que os números sejam considerados pequenos no escopo geral da televisão, o comparativo deve ser feito apenas com outras emissoras de sinal pago de TV, e não com emissoras de sinal aberto, como a TV Globo, o SBT e a Band. E também com relação aos canais de notícias que concorrem diretamente com a emissora. Uma marca expressiva que firmou a Jovem Pan News como a segunda emissora de notícias mais assistida do país. E isso com um investimento consideravelmente menor do que as concorrentes, em especial a Globo News e a CNN Brasil. E o resultado tem sido tão surpreendente que, em alguns momentos, a Jovem Pan conseguiu até mesmo bater a audiência da Globo News, algo que nunca havia acontecido em 26 anos. Em 22 de novembro de 2022, por exemplo, a Jovem Pan registrou média de 0,6 ponto contra 0,5 ponto da emissora dos Marinho, o que representa 1,1% dos televisores do país. O êxito ocorreu graças à faixa que compreende os programas de 15 e 22 horas e 30 minutos, do programa Prós e Contras até o programa Opinião, e foi alavancado pelo grande sucesso de Os Pingos nos Is, que teve média de 1,6 ponto. Para se ter ideia, a atração de maior audiência da Globo News no período foi seu jornal das 18 horas, com 0,9 ponto. E de acordo com a emissora, a liderança no Ibope pode ser constatada também em outros períodos. Boa parte deste êxito é atribuído a um alinhamento da empresa, direto e indireto, com o presidente Jair Bolsonaro, que tem alinhamento ideológico
com a maioria da audiência da emissora. De fato, há uma relação de cordialidade entre as partes, o que faz, inclusive, com que se acuse que a emissora veicula notícias em benefício do político em troca de uma suposta ajuda governamental. A crítica se dá também pelo fato de que, enquanto quase toda a mídia adotou uma postura combativa em relação ao presidente, a Jovem Pan manteve uma linha institucional bem menos agressiva e deu espaço para comentaristas favoráveis ao presidente. Ainda assim, a emissora se defende, alegando que apenas dá espaço para visões críticas e favoráveis, enquanto as concorrentes se limitaram às críticas. De toda forma, a Jovem Pan recebeu verba federal de publicidade durante os últimos anos, assim como outras emissoras, sendo ela a principal agraciada em 2021. A explicação técnica vem do fato de que grande parte da audiência da rádio tem afinidade com o governante e, portanto, a emissora seria um território mais receptivo à mensagem governamental. A título de curiosidade, da verba empregada pelo governo em rádios em 2021, 13% foi para o Grupo Jovem Pan, num total de 2,2 milhões de reais, segundo o jornal Estado de Minas. Para comparação, em valores atualizados, a verba recebida durante o ano de 2015, no então governo de Dilma Rousseff, foi de 1,9 milhão de reais, 7% da verba federal destinada às rádios, segundo a reportagem. Em sua defesa, a Jovem Pan afirma que a verba estatal é um valor ínfimo dentro da receita do grupo, e o grosso do faturamento vem por meio de anunciantes privados. De acordo com o site Notícias da TV, em 2021, o grupo acumulou faturamento de 134 milhões de reais, com lucro de 15,7 milhões, um salto de 75% com relação ao ano anterior. Ou seja, a verba federal é menos de 2% do total do faturamento do grupo, de acordo com as duas fontes. Ainda assim, o surpreendente é que, apesar de ter lançado seu canal de televisão, no total, o grupo aumentou sua despesa administrativa de 9 para 12 milhões entre 2020 e 2021. E o custo com pessoal aumentou apenas 100 mil reais. Ou seja, ao se tornar também uma televisão, a Jovem Pan conseguiu multiplicar seus canais de propagação sem aumentar consideravelmente o seu custo. Uma quebra de paradigma que contrasta com a concorrente CNN, que amargará mais de 100 milhões de reais de prejuízo neste ano, depois de apostar em uma estrutura imensamente maior e com custo de pessoal extremamente alto. A Jovem Pan News, inclusive, tem tirado o sono da CNN, que veio ao Brasil para tentar vencer a Globo News, mas que agora amarga o terceiro lugar na programação e batalha por um público semelhante ao da concorrente, e deu início a uma série de cortes e demissões. Porém, o futuro da Jovem Pan é também alvo de dúvidas e até de críticas de seus próprios espectadores. Para os críticos mais ferrenhos, com o novo governo, a emissora será prejudicada tanto por uma suposta retaliação com relação às verbas publicitárias federais, como por uma suposta rixa que pode acontecer entre a emissora e a nova administração. Além disso, a Jovem Pan tem tido problemas com a justiça brasileira e alega até mesmo sofrer censura por parte das autoridades judiciárias, o que a fez realizar algumas mudanças em sua programação e pessoal. E os problemas têm afetado até mesmo o quadro de comentaristas da casa, que resultaram na saída do núcleo de seu programa mais assistido, Os Pingos nos Is, que, apesar de um novo elenco, mantém os altos índices de audiência e a mesma linha editorial. Apesar disso, as recentes alterações no quadro de jornalistas da casa fazem com que até mesmo a sua própria audiência também tenha dúvidas sobre se a emissora vai manter a linha editorial dos últimos anos, ou se vai mudar para ter uma relação mais amistosa com as autoridades. Em sua defesa, a PAN diz que continuará a priorizar a pluralidade de ideias e de comentaristas,
e que vai manter o seu quadro miscigenado nos próximos anos, assim como agora. De toda forma, apenas o próximo ano irá dizer se, de fato, a empresa vai dobrar a aposta na linha editorial que fez dela amplamente lucrativa ou se vai tentar se reinventar mais uma vez. E para você, a Jovem Pan vai continuar crescendo? Ou você acredita que ela está em vias de ter uma grande queda? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários.